E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero deixar aqui um comentário, né, sobre este assunto. Tá sempre chegando aqui nos comentários, né, alguém dizer: ah, eu era católico, eu era catequista, eu era isso, eu era aquilo, e eu estava cego, né, e agora eu entendi as coisas, tal. Eu era católico. Esse é o título desse vídeo. Como assim eu era católico? Tem como você ser católico de verdade e depois deixar de ser católico? Será que existe isso mesmo? Dentro das Sagradas Escrituras, lendo nas Sagradas Escrituras, a gente vê que não é bem assim, né? Então, né, quando chega aí um irmão protestante nos comentários e diz: olha, eu era católico, eu defendia, né, essa igreja falsa, tal. Será que essa pessoa, né, tá com a razão, tá com a verdade? Porque as Sagradas Escrituras fala que a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou é, né, o fundamento da verdade. É a igreja que tem o fundamento da verdade. Aí alguém diz: não, mas como é que pode, né, você defender a instituição, né, defender a igreja? Meus irmãos, vejam uma coisa. Negar a igreja de Cristo, rejeitar a igreja de Cristo, é rejeitar o próprio Cristo. Então a gente não está defendendo aqui o Papa, não está defendendo aqui os padres, não está defendendo aqui o ser humano. A gente está defendendo uma instituição divina, que tem os sacramentos que nos levam para a salvação, os sacramentos que Cristo pediu. Negar a igreja é negar o próprio Cristo. Foi Cristo quem disse, né, com relação aos sacramentos: fazer isto em memória de mim. Ou seja, e só na Igreja Católica Apostólica Romana que nós temos a Eucaristia validamente ordenada, válida, entendeu? É por isso que a gente está defendendo aqui não uma instituição humana. A gente não está defendendo aqui uma instituição humana. Entenda de uma vez por todas, a gente está defendendo aqui o próprio Cristo, que disse que estaria na igreja todos os santos dias, que a igreja era guiada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala na igreja, os irmãos, né, protestantes interpretam erradamente, como se a gente estivesse defendendo uma instituição humana. Não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. O Filho de Deus quem edificou a igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Então veja, é uma instituição divina. Ah, tem erro, ah, o Papa erra, ah, os bispos erram, ah, mas qual o lugar que não erram? Qual o lugar que tem ser humano que não tem pecado, que não tem, né, essas mazelas da vida? Qual instituição que não tem? Mas só que você se esquece que a igreja é uma instituição divina, formada por seres humanos, mas é uma instituição divina. Como se diz, né? Deus guarda esse tesouro nesses vasos de barro, nessas pessoas humanas. E ele diz: ó, quem vos rejeitar, a mim rejeita. Então a gente não está defendendo aqui uma instituição humana, puramente humana, e sim uma instituição divina. Os sacramentos da igreja, o ensinamento da igreja nos leva à perfeição. Aquilo que Jesus Cristo veio, né, anunciar com o seu evangelho. Está nas Sagradas Escrituras, está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não está aqui defendendo, né, uma instituição puramente humana, uma instituição criada pelos seres humanos, como é, né, o protestantismo. Mas sim, né, a gente está defendendo a igreja do Deus vivo. Veja, a gente está defendendo a ideia de Jesus Cristo, de fundar uma igreja. Se você não gosta que a gente defenda a igreja de Cristo, vai ver outra coisa, né? Vai assistir uma novela, vai ver outra coisa da sua vida. Porque aqui a gente está defendendo aquilo que Cristo instituiu. Não é uma obra humana. Beleza, meus irmãos? Então, dito isso, vamos ver como é que pode alguém dizer: não, eu era católico, praticante, eu era catequista, eu era isso e aquilo, e agora não sou mais, agora estou trabalhando contra essa igreja. Mas de onde você tirou essa ideia, né? Porque biblicamente, veja, biblicamente, o que é que o apóstolo João diz em sua primeira carta sobre, né, o anticristo? Pega aí as suas Sagradas Escrituras, se você não conhece essa passagem ainda, na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do versículo 18, né, e o versículo 19, para você ver o que é que o texto sagrado nos adverte
com relação, né, a essas pessoas que dizem assim, eu era católico. Veja o que essa passagem diz. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Agora veja no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fosse realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Veja, saíram do nosso meio. O anticristo saiu do nosso meio, diz o apóstolo João. Está nas Sagradas Escrituras. Você não crê nas Sagradas Escrituras? Então aí eu pergunto a você, ao longo do tempo, as pessoas que foram saindo da igreja, a igreja permanece do mesmo jeito que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, sem ser vencida pelo inferno. As portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja permanece firme e forte do jeito que Jesus Cristo fundou. Agora eu pergunto a você, ao longo do tempo, as pessoas que foram saindo, né? Os apostatas que foram saindo, os hereges que foram saindo, já está escrito nas Sagradas Escrituras sobre essas pessoas que saíram do nosso meio. E eu pergunto para você, no século XVI, a maior revolução que houve na igreja, que dividiu o povo de Deus com essa rebelião protestante, eles saíram de onde? Né? Eles saíram de onde para hoje estar atacando a fé católica, chamando de podridão, dizendo que era catequista, dizendo que era católico, e agora é uma podridão. Não é, meus irmãos, não é dessa maneira. Veja, eles saíram do nosso meio, como diz as Sagradas Escrituras. Já estava escrito sobre vocês. Olha aí, ó. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fosse realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas precisava ficar claro que eles todos não são dos nossos. Ou seja, na realidade, vocês nunca foram católicos. Nunca foram da Igreja Católica. Estava ali de passagem, estava ali para hoje, né, atacar a mãe igreja, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Ele fundou apenas uma igreja. Então entenda de uma vez por todas. Se hoje você está do outro lado, atacando a igreja, entenda que já estava profetizado sobre vocês, que iriam sair do nosso meio. Então entenda, né? O apóstolo João está dizendo que o anticristo saiu do meio de nós. Então esse protestantismo, né, essa rebelião protestante, iniciada por Martinho Lutero no século XVI, está aí no mundo fazendo a sua obra, que é dividir o povo de Deus. Com tantas passagens bíblicas dizendo, olha, esses tais que causam divisões, que causam escândalos, esses tais, né, servem ao próprio ventre. Não se aproxime deles. Ou seja, é o protestantismo. E a pessoa lê as Sagradas Escrituras e não compreende. Quem saiu, meus irmãos? Quem saiu do meio de quem? A Bíblia está dizendo que aqueles que saíram do nosso meio, né? O anticristo saiu do nosso meio. Saiu por quê? Será que era a igreja que estava errada? O texto sagrado diz que não. Saiu porque não era dos nossos. Quer dizer que saíram da igreja, não porque a igreja está errada, mas que o erro está neles, que não compreende que a igreja é divina, que fica olhando o pecado do Papa, fica olhando o pecado do padre, fica olhando o pecado do catequista, fica olhando o pecado das pessoas e se esquece que nessa igreja que Cristo fundou, na única igreja que Cristo fundou, é onde tem a Eucaristia. Onde Jesus Cristo disse, né, que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Então é por isso que o diabo tem apelado e tem conquistado esses irmãos, né, para ficar fora da igreja. Porque ele sabe que fora da Eucaristia não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Como assim? No tempo da Arca de Noé. Como a gente gravou um vídeo essa semana, né, falando sobre isso. Como, né, não houve sobrevivente fora da Arca de Noé, também não há salvação fora da igreja. Então fica aí esses irmãos, né, separados, irritados com nós católicos, que grava vídeo defendendo essa instituição divina. Veja, a gente não está defendendo uma igreja humana, mas sim uma instituição divina. Agora, defender o protestantismo, que saiu da igreja, como diz aqui, né, ó, saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Agora, se dispor a defender o protestantismo, uma rebelião protestante, se dispor, né,
a defender isso aí, é isso que está errado. É a pessoa se dispor, gastar sua energia para defender igrejas puramente humanas, de pessoas, né, soberbas, gananciosas, que cobram, né, dízimos e ofertas de pessoas, né, de fiéis, completamente fora das Sagradas Escrituras, sem nenhum cabimento. Virou um comércio, quer dizer que virou uma anarquia religiosa. Então, defender isso aí, realmente a pessoa está com a mente, né, bugada, está realmente com um tampão nos olhos, está realmente precisando da luz de Cristo, né, urgente, para sair sim desse meio, dessa anarquia religiosa. Aí sim, né, nós precisamos alertar os irmãos para sair do meio dessa anarquia religiosa, e não da Igreja de Cristo, como você viu nesse texto. Eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Quer dizer que quem saiu do meio de quem? Quem saiu do meio de quem? Então, quando aparece alguém e diz eu era católico, na realidade não era católico. Estava ali, mas não era católico. Porque se fosse dos nossos, como disse o apóstolo João, né, teria permanecido conosco. Isso é o que a Bíblia diz. Então, meus irmãos, a gente vê claramente que os nossos irmãos, né, separados, os protestantes, foram enganados. Foram enganados pelo diabo, né, pelo inimigo de Deus, para criar essa rebelião e ainda hoje para lutar contra essa igreja. Para dizer, para negar que Cristo não fundou a igreja, que eles que estão certos, mas na verdade eles saíram do nosso meio. E como você vê, a própria Sagrada Escritura atestando que o anticristo saiu do nosso meio. A Igreja Católica permanece firme e forte aí, e os hereges e os, né, apostatas são esses que saíram do nosso meio. É isso que diz, né, a Sagrada Escritura. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, né, esse comentário sobre essa questão, né, dos irmãos protestantes gostarem de dizer, olha, eu era católico, eu defendia essa instituição, né, falsa. Quando na verdade você não era católico, porque se fosse, teria permanecido conosco, como diz, né, a própria Sagradas Escrituras. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, né? Deixa aí o seu comentário, compartilha aí nessa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.